Boa noite. É, eu e meu grupo viemos aqui fazer um resumo da prova e da questão 2 até a 10. Meu grupo é composto pelos participantes André de Oliveira, Cauã Guilherme, Walter Cauã e Vitor Silva. Eu sou o Vitor Silva e vou apresentar minha parte aqui para vocês. Eu fiquei de fazer a questão 2 e 3. Na 2, ele pede para você completar a tabela. E ali em cima tem a primeira experiência. Para você fazer a primeira experiência, você usa a reação, que é 2 de cálcio, mais o oxigênio, que dá 2 CaO. Aí, com isso, você consegue fazer a equação, que dá 16. Na segunda experiência, por conta que na primeira experiência nós sabemos que tem 40 gramas de cálcio, elas reagem com 16 gramas de oxigênio, dá para saber que na segunda experiência seria o dobro das medidas do primeiro, ou seja, o cálcio seria 80 e o oxigênio já é 32, porque ele já dá essa informação. Com isso nós conseguimos fazer a conta de mais, que seria 80 mais 32, que dá 112, que seria 112 gramas no CaO. Agora na 3 ele dá o enunciado lá e deixa duas lacunas vazias. E nessas lacunas tem lá as alternativas para você responder. A alternativa correta é a E. Por quê? Porque o efeito estufa ele é causado pelo CO2, porque ele retém ele retém partes do calor irradiado da superfície da Terra. E na segunda lacuna é chuva ácida, porque o SO2 ele realmente causa chuva ácida, porque ele reage com a água da chuva, causando a chuva ácida. E na última negócio da questão é óxidos ácidos, porque ambos são ácidos. Muito obrigado, essa foi a minha parte. Boa noite, professor. Tudo bom? Meu nome é Walter, eu estou fazendo a recuperação de Química e eu fiquei com a questão 4 e 5. Eu estou regravando o áudio porque durante a gravação, normal mostrando, eu resolvendo essas coisas, meu áudio acabou não saindo da questão 4 durante a explicação dela, né? Então tô tendo que regravar o áudio. Se o áudio estiver um pouquinho ruim, essas coisas, porque eu não tô em casa, eu tô dando meu jeito pra gravar. Bom, durante a questão 4 vai pedir pra nós, durante a questão 4 tem 8 frases. Dessas 8, a questão tá pedindo pra gente dizer quantas delas afirmam coisas erradas sobre ácidos e bases. E a resposta correta é a letra C, que fala que são 6 frases que são a errada. Eu vou explicar cada frasezinha e falar qual que está certo e qual que está errada. A frase 1 é ácidos têm sabor adstringente. Essa é errada, pois como o vídeo que o senhor mesmo mostrou para nós, o ácido tem sabor azedo e as bases são adstringentes. Ou seja, a frase 1 está errada. A frase 2 ácidos não conduzem eletricidade em meio aquoso. Então, essa frase está errada também, pois quando o ácido ele se encontra com a água, eles liberam íons, e os íons liberam eletricidade, eles conduzem eletricidade. Ou seja, a frase 2 está errada também. A frase 3 fala ácidos reagem com bases formando gás carbônico e água. Está errado, pois quando o ácido reage com base, eles criam sal e água, não gás carbônico e água. A frase 4 diz assim: segundo a Arrhenius, ácidos liberam íon OH- em água. É errado. Ácidos liberam H+, não OH-. E quem libera OH- são as bases. Sendo assim, a frase 4 está errada. Já a frase 5 também está errada. Já a frase 5 também está errada, pois diz assim: base tem sabor azedo e, como falei anteriormente, a base tem sabor adstringente. A sexta frase está correta,
pois dizem assim, base conduz eletricidade em meio aquoso. Assim como o ácido, a base ela também solta íons assim que tocam em algum meio aquoso. Sendo assim, ela conduz eletricidade. A sétima frase também está certa, diz assim, ácidos reagem com base formando sal e água. Como eu disse antes, assim que o ácido se junta com a base, ela forma esse sal e água. Sendo assim, essa daqui é uma afirmação certa. E a última frase, a oitava, ela tá errada, pois diz assim, as bases liberam íon OH- e tem pH menor que 7. Tá errada, pois diz que tem o pH menor que 7, sendo que ao contrário, as bases elas realmente liberam o OH-, porém o pH delas é maior que 7. Sendo assim, a oitava frase está errada. Totalizando, 6 frases estão afirmando coisas erradas sobre ácidos e bases. A minha próxima questão é a questão 5, né, da FUVEST. Fala assim, a respiração de um astronauta numa nave espacial causa o aumento da concentração de dióxido de carbono na cabine. O dióxido de carbono é continuamente eliminado através da reação química com o reagente apropriado. Qual dos reagentes a seguir é o mais indicado para retirar o dióxido de carbono da atmosfera da cabine? A. Ácido sulfúrico concentrado. B. Hidróxido de lítio. C. Ácido acético concentrado. D. Água destilada. E. Fenol. Para retirar, de acordo com o estudo que eu fiz, né? Para retirar isso, eles usam um pó chamado hidróxido de lítio. E ele meio que segura o gás carbônico e transforma ele em outra substância, fazendo assim, ele retira, igual faz na pergunta. Então o correto disso é dizer que o hidróxido de lítio ele tira isso, ele acaba cancelando. Essa foi a minha questão, as minhas respostas. Bem, agora eu vou apresentar a questão 6, 7 e 8. Na questão 6, nós nos deparamos com um acidente biológico, no caso químico, que ocorreu numa lama vermelha, cujo pH era maior que 13, ou seja, uma base, porque toda base tem um índice de pH maior do que 7. E na questão, nos perguntam como neutralizar isso. E para realizar o processo de neutralização, nós precisamos de uma base e um ácido, e aqui nesse caso, um ácido fraco. Então, vendo as questões, as alternativas no caso, nós podemos ver os seus níveis de pH se a gente fizer uma analisada básica. E vendo aqui entre o etanol, vinagre, sabão, amoníaco e cloreto de sódio, nós podemos reparar que o pH menor, que dá o indício de um ácido fraco, é o vinagre, sendo assim a alternativa correta B. Agora na questão 7, nós somos apresentados a uma tabela de cores, com o suco do repolho, e os seus respectivos níveis de pH, e essas colorações. Menor que 7 é ácido, igual a 7 é neutro, e maior do que 7 é básico, sendo representado pelas cores vermelho, rosa, roxo, azul, verde. E aqui nos dá uma tabela com alguns itens, como amoníaco, leite de magnésio, vinagre e leite de vaga. Agora, pelas cores, nós podemos identificar seus níveis de pH, que é do amoníaco maior que 7, do leite de magnésio maior que 7, do vinagre e do leite de vaca menor que 7, sendo assim 1 e 2 básico, base, e 3 e 4 ácido. Ou seja, olhando pelas alternativas aqui, nós já podemos descartar a A, a B, a C e a D, e assim sendo, nós só ficamos com a alternativa E. Bem, agora na questão 8, nos é perguntado quais desses elementos são um par de anfóteros.
E o que são anfóteros? Anfóteros são elementos químicos que com ácidos se comportam como base e com base se comportam como ácidos. Os elementos químicos mais comuns a serem anfóteros são esses daqui. E ao olhar as alternativas, nós podemos ver qual é qual. Eu realizei uma esquematização aqui para identificar qual é qual. Os triângulos são anfóteros, os círculos são ácidos e os quadrados são bases. E aqui, ao analisar os pares, eu pude identificar qual é qual. E conforme essa legenda que eu fiz aqui, nós podemos identificar que o par de anfóteros são a alternativa E. Eu vou falar sobre o experimento que mostra os efeitos da chuva ácida de uma forma simples. Para isso usamos enxofre, um pote de vidro, isqueiro e uma pétala de rosa. Primeiro colocamos a pétala de rosa no pote de vidro. Depois colocamos o enxofre dentro do pote e colocamos fogo nele. O enxofre queima e libera um gás chamado dióxido de enxofre. Esse gás, quando entra em contato com a umidade do ar, começa a formar ácidos parecidos com os que causam a chuva ácida. Com o passar do tempo, a pétala de rosa começa a perder cor. Isso acontece porque os ácidos liberados atacaram os pigmentos da flor, mostrando como a chuva ácida pode danificar organismos vivos. Esse experimento é uma forma simples de entender os efeitos da chuva ácida, que no nosso dia a dia prejudica as plantas, as construções e até a saúde das pessoas. Os nomes dos compostos são muito difíceis de entender só de ouvir. Então agora na tela irá aparecer uma tabela feita por mim para entender melhor o nome de cada composto químico. Os compostos HCl e H2SO4 são ácidos fortes. Já o H2CO3 e HCl são ácidos fracos. O NaOH e CaOH2 são bases fortes. E de bases fracas temos NH4OH e AlOH3. Já o CO2 é um óxido ácido e o MgO é um óxido básico.